Boa tarde, gente. Agora sim. Primeiramente, queria agradecer a participação dos nossos convidados aqui. Muito interessante, muito legal estar participando com vocês aqui. As informações que vocês trouxeram, muito legal. Primeiramente, queria pontuar uma coisa que o nosso apresentador aqui, Samuel, falhou. Infelizmente, ele esqueceu de apresentar um participante importante do Coletivo Cai Junto. Eu vou ter o cerimonial dela aqui, eu vou ler para vocês. O nome dela é Dara Vitória Veneziani. Esse cachorrinho loirinho que vocês estão vendo passar por aqui. Um pouquinho da formação dela. Ela é graduada em pedir comida, mestre em carinha fofa e doutora em sorrisinho matinal, mas alguns conhecem. Dara, membro do coletivo há 2 anos também. Acho que para juntar um pouco aqui as falas, acho que faltou assim, uma coisa que eu pensei em falar, que engloba tudo isso, assim, a questão da proibição. Inclusive, que trouxeram aqui a história de como surgiu o RD. Se a gente for pensar também como que surgiu nessas festas, né? As raves e os festivais, enfim. Lá na Europa, nos anos 80, né, eles proibiram, que foi o surgimento ali dos sintetizadores, né, começou a ter música eletrônica, o lance do acid house, né? Isso foi proibido em centros urbanos, festas que virassem à noite, né? Então, o que a galera fez? Correu para o interior fazer festas fora da cidade, né? Obrigado, proibição. E aí começaram as festas fora dos centros urbanos, né? Uma forma de você ter aí sair também um pouco desses centros e tal. E o que acontece? Nessa proibição ela vai trazer a falta de informação, né? Que é o caso aqui, né? Então as pessoas, não é porque proibiu vão parar de usar droga, né? As pessoas continuam usando, as festas continuam acontecendo e o que falta é informação para essas pessoas, né? Então essa informação ela vai ser organizada pelos próprios pares, né? São as pessoas que frequentam a festa e fazem uso, então, enfim, ela vai, não, pera, tá faltando um cuidado aqui, né? Então as próprias pessoas vão fazer o cuidado com seus pares, né? Isso até uma coisa que me fez procurar o coletivo, participar do coletivo, né? Que quando eu comecei a frequentar essas festas, festivais, eu tive um contato com a RD não com esse nome, mas sim uns amigos falavam, ó, existe isso, isso e isso, né? Pensa no peso do seu corpo, pensa na sua dosagem. Então, desde que eu entrei na cena da música eletrônica, eu tive essas pessoas que me deram essas informações e eu vejo quanto isso foi importante, né? E quão importante é que essa cultura se dissemine para as pessoas terem consciência dos seus usos, né? Porque o uso está lá, o acesso está lá, as pessoas vão ter de qualquer maneira. Então, que seja de uma forma que a pessoa se sinta mais, né? Se cuide mais e tudo mais. Então, quando eu descobri o nome Redução de Danos, eu com certeza quis fazer parte disso. Falei, não, tem tudo a ver, né? Então, é isso. Então, o que acontece, né? Então, esse usuário que vai receber informações agora de profissionais também da saúde, né, que estão lá, mas vai receber também dos pares, né? Então, você vê que é muito mais comum o pessoal nas festas raves de música eletrônica terem o conhecimento do que é redução de danos. Né? Agora, a gente do Cai Junto, que faz festas em open bar, a gente chega perguntando para as pessoas, já ouviu falar de redução de danos? As pessoas normalmente não. E aí a gente pergunta para elas, mas o que você faz para aguentar o rolê até o final sem passar mal? Aí ela fala, eu tomo 2 colheradas de azeite, né? Eu como um pratão de macarrão. Então você já sabe alguma coisa de redução de dano, né? Você já tá pensando. E aqueles que chegam e falam, não faço nada, vem aqui, eu quero cair, quero ser levado pela ambulância. Né? Aí esse a gente fala, não, pô, você vai ter 7 horas de open bar, né? Você não pode comer alguma coisa antes, come lá, vai segurar melhor sua onda, né? Toma uma água entre as doses, isso, coisa e tal, né? Uma coisa que eu achei legal pontuar também da fala da Ana sobre redução de danos, que não é só relacionado a drogas também, né? Nessas próprias festas de festival de música eletrônica e tudo mais, você tem a sombra, espaços com sombra é uma redução de danos, né? As pessoas vão estar lá naquele sol escaldante de repente, né? Então ter uma área com sombra, tudo isso é pensar na redução de danos também, não só necessariamente a droga ali, né? Até mesmo a criação dos chill-outs, né? Que é um espaço, você tem lá a música eletrônica tocando o dia inteiro, né? O chill-out é uma redução de danos, que é aquele espaço que vai tocar uma musiquinha zen, para a pessoa descansar, relaxar um pouco, sentar e tudo mais. Isso, protetor auricular, isso é bom, é verdade, tá? Então, eu vejo muito lá fora isso, nos estandes de redução de danos. O Dance Safe, por exemplo, nos Estados Unidos, acabou de fazer uma parceria com uma marca de
protetores auriculares, eles ganharam milhares, eu acho, de protetores para poder distribuir para a galera que vai no festival e de repente o camping não é tão distante do palco principal e ele monta a barraca ali para dormir, e ele colocar esse protetor para dormir de noite é uma redução de danos, porque tem estudos que mostram que se você ficar tanto tempo exposto a tantos decibéis ali, os sons sempre são muito altos, então você dormir com protetor auricular, isso evita danos a longo prazo. É uma estratégia também de redução de danos que não tem a ver com drogas. Isso mesmo, muito legal. Aí também existem também a redução de danos voltado para contexto de vulnerabilidade também, né? Que isso é uma coisa muito interessante de se pensar, né? Tem até um coletivo de uma parceira nossa, né, do Recanto, da Madalena, que eles começaram, né, eu conversei com ela falou assim, que eles começaram pensando assim, violência contra a mulher, né? Então como que isso acontece, como está mais presente, né, nessas situações, as pessoas ficam mais vulneráveis com o uso de substâncias, né? Então começaram a fazer ação pensando nessas pessoas. E aí você tem também, só que eles viram, pô, mas a gente está atendendo mulheres, mas e pessoas LGBT que também estão sofrendo esse tipo de coisa? Então passaram também a atender essas pessoas. E aí viram, mas também tem o hétero que sofreu algum tipo de violência, né? Que não é porque ele vai ser hétero, vai chegar lá com uma demanda de uma violência, a gente vai falar, não vamos atender essa pessoa. Também, então, e disso elas começaram a pegar a redução de danos também, e ampliar isso também para as drogas, né? Que também vão estar envolvidos com isso. O que é muito legal, né? Enfim, outra coisa também é como a importância da... Só fazer um comentário aí sobre o Recanto, que eles têm uma política de tolerância zero mesmo com essa questão de abuso, né? Quando eles vão... Hoje eles são muito requisitados lá em São Carlos, elas. Não, mas agora tem homem também, né? Mas são elas. Elas são muito requisitadas lá, tem festas que elas não... Tem que escolher, assim, então, e essa questão de escolher onde trabalhar é que o produtor entenda essa tolerância. Se ocorrer uma questão de abuso, eles vão ter que tirar o abusador da festa mesmo, e se isso não ocorrer, elas não trabalham mais com essas repúblicas, com esses produtores de festa. A política de tolerância zero, né, que elas falam. Isso acho que é um tema bem... Vira e mexe, surge questões lá do grupo, assim, né, para discutir isso. É um desafio bem grande, assim, né? Porque também... Tá bom? Tá, né? Enfim, tem uma série de questões e preparo, né? Assim, importante as meninas que já têm uma experiência nisso. E aí, pegando esse gancho, acho que isso é uma coisa que está tão já nítido, né? Porque é uma questão realmente estrutural, tal. E isso é reproduzido nas festas, às vezes, de uma maneira muito... Né? Imagina se isso já acontece, né, no cotidiano, imagina o que é com a galera com a cabeça funcionando totalmente diferente, né? Então, e aí também pensando nisso, por exemplo, na Universo Paralelo esse ano vai ter um espaço de acolhimento, que vai ser um acolhimento paralelo, né? Marali, maravilhosa, está organizando o rolê junto com as meninas da RENFA, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, que também, aí, enfim, que fazem muito esse trampo também lá pelo Nordeste, de acolhimento, não necessariamente de festas, né? Então acho que vai ser uma mistura bem legal, mas com meninas, né, encarceradas, em outro contexto de vulnerabilidade, tal. Então a gente vai, assim, vai misturar uma galerinha boa para olhar especialmente para essa questão de acolhimento de gênero e pessoas LGBT e tal, em contexto de festa, assim. Então vai ter um espaço específico para esse tipo de acolhimento lá nesse festival, e que a gente espera, assim, né, por ser o festival principal e maior, e assim, que tem uma certa visibilidade, né, embora, enfim, hoje tem 1000 outros festivais, né, que estão também super crescendo o nome, mas ainda é um espaço de referência, então a gente espera que isso também fique como exemplo, digamos assim, né, para que as outras festas comecem a promover espaços seguros para mulheres e pessoas LGBTs. Essa é a missão da RD, uma das... Só para finalizar, vou passar aqui para o Ivan. Outra coisa também que surgiu na fala da Ana, né? O kit sniff e os kits que a gente entrega também como redução de danos, é muito engraçado como a gente encontra... nas nossas ações, né, as pessoas chegam, olham aquilo e falam, nossa, mas vocês estão dando canudo para a pessoa cheirar, né? Mas que absurdo, aquela pessoa tem que procurar se virar com base daquela porcaria, né? E é engraçado que é como a droga do outro é ser uma porcaria, né? Mas a minha droga não, a dele é uma porcaria. Né? Você está ajudando a usar... E aí você... Enfim, né? E aí é engraçado, que a gente fala, mas você já parou pra pensar que se a pessoa está compartilhando uma nota, o que tem de sujeira naquela nota, né? Ou então o que ela pode pegar de doença passando de um para o outro?
pessoa, nossa, né, é verdade, não sei o quê. Né? Então eu falava, não, porque... Daí você comenta sobre a droga da pessoa, fala, não, mas isso não é droga, maconha não é droga, né? Então, maconha é natural, né, tudo mais. É engraçado isso também de pontuar. A questão da testagem, também, do que o Marcelo falou, a mesma coisa, né? Também as pessoas... É uma discussão, inclusive, entre os coletivos, né? De como a testagem da substância pode acabar fazendo que tenha um uso mais abusivo, né? A pessoa descobriu, essa é a substância que eu queria, então eu posso... então vou usar pra caramba. Inclusive, eu queria depois, Marcelo, que você comentasse um pouco sobre isso, né? Como, para vocês dois, na verdade, como que vocês lidam quando surgem essas... falas que apontam como apologias. Eu queria esperar, depois, se puder, na hora que a gente for abrir perguntas, né, que eu vou passar para o Ivan, e aí se puderem falar um pouquinho sobre a questão da apologia, como vocês lidam com isso. Beleza? Obrigado. Boa tarde, gente. Queria agradecer também Marcelo e a Ana Cristina aqui. E que eles são nossos convidados, você que já é de casa, não precisa agradecer. Mas eu queria falar também uma coisa sobre o que o Ricardo falou, que eu achei muito massa ele lembrar que os usuários de drogas nas festas mesmo, assim, mesmo que não tenha uma ação que esteja voltada assim, para o cuidado dessas pessoas, a gente se cuida, né? Eu também, como usuário de droga, eu vou nas festas, eu estou ali na posição que eu fico com meus amigos. É uma posição de cuidado também, assim, por querer que todo mundo esteja junto, todo mundo esteja bem ali. Eu acho muito importante lembrar isso, que porque tem muitos desses projetos de redução de danos que começaram, foi por pesquisa de doutorado. Vocês comentaram que eles provavelmente viram que não tem um trabalho muito que alcança essas pessoas, né, que tem uma dificuldade de acesso, que vocês comentaram também, a saúde para essas pessoas. E aí começou a ter vários trabalhos nesse sentido, e que é um jeito de aproximar. E aí eu acredito que eles não chegaram dizendo, vocês precisam fazer isso e é isso que vocês precisam fazer, o cuidado para vocês é isso. Acredito que não, que seja a partir da aproximação que você foi criando várias estratégias que vocês comentaram. Até no Woodstock você falou que a equipe de médico contratou um grupo de hippies, né? O pessoal lá da Strip Dance, você comentou que por que eles não contrataram uma equipe de mais médicos? Foi contratando mais médicos, né? Eles contrataram quem já estava ali vivendo aquela experiência, de quem já tinha contato com aquelas substâncias, quem já sabia como lidar, né? E isso é importante lembrar por ser essa aproximação com o usuário, né? Que traz aprendizados para a gente, como pessoa que está se dispondo a cuidar, que está sensibilizado com isso. E também e aí vai se criando as estratégias que não vem de cima para baixo, né? Vem de baixo para cima. E aí é importante lembrar que esse contexto que as pessoas têm dificuldade de acesso, né? Que é por causa de uma negligência que ela é produzida, né? Tipo, até você comentou que a estratégia da cidade para que essas pessoas fossem embora não dá assistência médica, não dá nada, nenhum cuidado para tentar com que eles fossem embora, que isso é muito comum a gente em vários contextos, né? E aí isso acontece porque a gente, como usuário de droga, está submetido a uma moralidade, né, que é estigmatizante. Até a gente vê a censura que o Facebook faz, né? Quando você procura lá alguma coisa sobre suicídio, no Facebook aparece lá, tipo, algumas... você está precisando de ajuda, não sei o quê. Por que não é assim com os de drogas também, né? Tipo assim, lá... eles querem banir. Você não pode dar dica de uso, você não pode fazer não sei o quê, você não pode assumir que você usa. E aí cria um monte de estratégia na internet para tentar fugir dessas censuras, porque é uma coisa que... é estratégia que eles acreditam que é o ideal, não sei porquê.
Se né? você buscar hoje no Facebook, depois dessas políticas, você pesquisar MDMA lá, ele dá nenhum resultado. LSD, nenhum resultado. Mesmo que tenha material lá dentro, ele limitou essas pesquisas, não aparece nada. Uhum. E aí, isso vem dessa política, né, que o Ricardo comentou, né, que produz essa desinformação, que ela dificulta o acesso à saúde, né, e também lembrar que a gente está submetido aos mercados que veem nessa desinformação uma oportunidade de lucrar, né? E as pessoas não querem dar informação sobre o uso de drogas porque saber sobre o uso de drogas vai fazer a gente pensar se a gente quer usar ou não. Eles preferem dizer que a cerveja está associada ao esporte, que é felicidade, que não sei o que, quer vender o máximo possível nas músicas, incentivam muito, né? Isso é até uma dificuldade para a gente. A gente oferece água e as pessoas às vezes até acham que a gente está brincando com a cara delas, tipo, água. E é nesse contexto que a gente precisa se reunir como usuários de drogas ou como pessoas que estão sensibilizadas por esse tema para proteger essas pessoas que não conseguem se proteger sozinhas, né? Que não é uma proteção que é paternalista, né? Ela vem na situação que as pessoas estão vulneráveis, que elas não têm condições de lidar, porque você tem dificuldade de acesso à saúde, dificuldade de acesso à informação, então é preciso ter todo esse movimento de coletivos que busca trazer essas informações, facilitar esse acesso. E são pessoas que elas vão usar, né? Tipo, só que elas não sabem como usar, não tem alguém falando para ela. Seu caso acredito que seja minoria, né? Que tem uma pessoa ali junto com você que te falou, tem que fazer isso aqui é o tanto que você usa. Aí as pessoas não sabem quanto que é mais seguro, não sabem onde usar, com quem usar, né? E muitas vezes também não sabem nem o que está usando, por isso que tem esses testes que vocês comentaram também. E aí é estranho a gente ter que lembrar, né? Mas as pessoas que usam drogas, elas não perdem os direitos por causa disso, né? Por elas serem usuárias de droga, né? Elas têm direito de ter espaço, ter momentos de lazer um lazer seguro, né? Que a pessoa não se expõe a riscos desnecessários, né? E do jeito que for bom para elas, né? Uma escolha delas. Elas que vão dizer o que é bom para ela, o que ela vai curtir. E elas também têm direito à saúde, né? Têm o direito de ser respeitadas em sua dignidade humana, né? Que é pelo simples fato de ser humano, que é o tema do nosso seminário. E garantir isso é um dever ético do Estado e de todo mundo, né? E também vale lembrar que essas condições que a gente está submetido como usuário de droga é muito pior para as pessoas que são pobres, para as mulheres, para os negros. E essa diferença é marcante que não dá para ignorar, né? E acho que é isso. Se alguém tem tempo para pergunta? Fazer uma pergunta. Pessoal, agora a gente vai abrir para as rodadas de perguntas. Aí eu peço que quem queira fazer alguma pergunta venha aqui falar no microfone para ajudar a gente a escutar bem. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Heloísa, eu sou psicóloga, trabalho no município de Ouro Branco. Primeiramente, queria parabenizar vocês pelo trabalho e dizer que é um trabalho assim, de remar contra a maré, né? De uma delicadeza, de uma sensibilidade muito grande. Parabéns para vocês. É um trabalho que observa uma resistência, no geral, pelo proibicionismo, né? Uma resistência da sociedade que vai olhar para vocês com maus olhos, uma resistência muito grande dos gestores, porque vão enxergar isso como uma política atravessada, que não dá voto, que vai fazer movimentos contrários à eleição de um gestor, e uma resistência muito grande dos profissionais da saúde. Nós que somos da saúde, a gente não tem uma formação dentro da universidade voltada para compreender a complexidade do uso de substâncias. E também
uma resistência muito grande dos próprios usuários. Lá em Ouro Branco eu vi um cartaz chamando para uma festa, open bar, dizendo vou beber até dar PT. Né? Esse é o slogan, esse é que está chamando para a festa. Então, eu queria saber de vocês quais são as estratégias que os grupos, que os coletivos desenvolveram para lidar com as diversas existências, com as existências no campo, né, da sociedade, dos gestores e principalmente com os usuários que estão ali, que precisam dessas informações, mas que vão resistir. Não que vão falar assim, opa, água para mim? Como assim? Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Tá, então vou fazer uma pergunta eu mesmo aqui. Uma das questões que a gente tem se deparado muito, principalmente nas festas que são de contexto eletrônico, é na relação que a água tem com o lucro da festa. Assim, né? Muitas vezes a água vai ser vendida naquele espaço por causa que ela é uma parte importante do lucro dos produtores. Só que isso nos causa um problema grande, que é que um dos princípios da redução de danos nas festas para a gente, e acredito de maneira geral, é poder oferecer água para as pessoas que estão acessando aquele espaço. E como que é para vocês, assim, como que vocês se deparam com essas questões da água nas festas que vocês atuam? E quais são as maneiras de se pensar em né, tentar fazer um acordo entre esse lucro e o consumo de água que seja, né, de acordo com uma redução de danos, que seja possível reduzir danos pelo consumo de água, e como discutir muitas vezes com os produtores de festa que falou droga, já está escutando o Google aqui, né? Como discutir com os produtores de festas que às vezes o lucro é um produtor de danos, né? É a própria tentativa da festa de lucrar que produz muitos dos danos daquele espaço. Aproveitar que tem mais uma pergunta. Porque eu gostei muito, Tina, assim, primeiro, assim, que bom te ouvir. A gente já tinha conversado com o Marcelo, eu gostei demais de ver sua fala aqui, falando do respiro e do trabalho de vocês, que é muito legal, que inspira muita gente. E a questão da política da universidade, né, assim, com relação às festas universitárias, né, a questão da população universitária, que eu achei muito legal você trazer isso. E a gente hoje fez uma opção, o Cai Junto fez uma opção de ser, né, de se relacionar com um programa de extensão da universidade. Mas olha como é que a coisa é delicada. Os programas de extensão não podem ter só o público universitário como público, porque se eles são de extensão, eles são de relação com a sociedade. E aí vem uma outra questão, né? Quer dizer, se a gente está trabalhando com redução de danos de uso de drogas por universitários, essa deveria ser uma política da universidade. Não deveria ser uma política de redução de danos, ou melhor dizendo, uma política de extensão. Ela teria que ser algo institucional. E quando a gente pensa nisso como algo institucional, a gente, de algum modo, teria que inserir num quadro mais amplo, que são as circunstâncias de vulnerabilização dos universitários, né? Da saúde mental. Isso diminuiu um pouco agora, mas até há pouco tempo isso era uma questão de mídia, né? Estava aparecendo mais na mídia, né, da saúde mental, das tentativas de suicídio entre estudantes, do sofrimento mental dos pós-graduandos, etc. E agora, de um tempo para cá, isso refluiu, saiu um pouco da mídia, mas permanece uma questão, né? Então, a gente precisa avançar muito nisso. Isso é uma discussão que não está colocada, né, não está muito assim nas políticas universitárias de um modo geral. Mas produzir ações de prevenção de uso prejudicial, né, entre a população universitária. Então, não sei se no que você está estudando, Tina, se você tem alguma outra questão que você pode estar trazendo para a gente a respeito disso, seria muito legal para apoiar a gente aqui também. Tá? Na verdade, a questão das universidades, do trabalho de universidade, foi a Tina que trouxe do Respire, que o Respire está fazendo essas ações de universidade. Eu vou falar primeiro da questão da água, que Samuel, né? Samuel colocou. Esse é um dos desafios, né, que a gente percebe aí. Hoje a gente tem festas cobrando R$6, R$8 uma garrafinha d'água, né, em eventos, e às vezes é aquela garrafinha de 300 ml, né, nem a de
biquíni, nem a de 500. E às vezes a cerveja está quase no mesmo preço e rola aquele mito, a cerveja também hidrata, então eu vou tomar cerveja. Ele às vezes não toma nem uma garrafa de água na festa. Então a gente, quando vai ser contratado, né, é obrigatório, eu acho que eu não conheço nenhum coletivo que não seja obrigatório, pelo menos no espaço de acolhimento, a gente ter água liberada ali para fornecer para quem está sendo acolhido. E a gente está tentando agora também, na semana que vem a gente vai fazer uma ação na Árvore da Vida, uma festa lá em São Paulo, que é uma festa de 9 a 10 mil pessoas, e a gente colocou nos pré-requisitos que durante as buscas ativas que a gente faz, né, que é uma das ações, que é passar ali pela pista procurando se alguém está passando mal e não está em condições de ir lá no nosso stand, da gente ter água não só para quem chegou lá no stand, a gente levar para chegar ali na frente da pista e ver que o cara está ali dançando sem parar e dar uma água para ele, mesmo que ele não esteja passando mal. Tem uma fala do Fernando, num fórum, Fernando Bezerra, da Associação Psicodélica, que eu achei muito legal, que o acolhimento não precisa ser só para quem está passando por uma experiência difícil. A gente tem que acolher quem está bem ali também, para ele continuar bem, né? Se oferecer água ali para o cara antes dele passar mal, né? Então, mas é um desafio muito grande, porque se a gente colocar isso como regra, por exemplo, de poder levar água para todo mundo ali na pista, ou exigir que ele ofereça um valor mais baixo, né, do que ele venderia a água, ele provavelmente não vai querer ele vai querer vender a água pelo valor alto e não vai querer colocar o coletivo ali na festa dele. Então é um desafio aí para a gente, sim. Acho que essa questão da água é sempre uma fonte de treta. Porque, assim, isso mais nas festas de música eletrônica, que eu acho que realmente o pessoal deposita muito coisa do caixa em cima disso, que não deveria ser um insumo de lucro, né? Porque é um insumo de necessidades básicas, assim. Mas tem essa questão, como o Marcelo falou, mas assim, a gente não trabalha, pelo menos dentro do stand, tem que ter água de qualquer forma, seja galão, copo, qualquer coisa que seja. E o que a gente vê é que, assim, os produtores que seguem na ideia da RD, seguem na ideia de quero ter uma festa mais segura, mais inclusiva e tudo mais, eles acabam percebendo que, na verdade, aqueles 2 dinheiros a menos que você deixou de lucrar na água, você ganhou muito mais na satisfação do seu público, de dar muito menos problemas na festa, de gente passando mal, de ter que ser removida, de várias questões, por conta de uma água, entendeu? Então, assim, ele vai deixar de lucrar R$500 na água, aí vai ter um benefício muito maior de cativar o público, de conseguir vender mais ingressos numa próxima edição, de ter a galera saindo do evento falando bem do evento, de ter uma diminuição dos números casos de atendimento. Então, assim, a longo prazo é uma coisa que, no final das contas, mesmo se for falar economicamente, a gente ainda acredita que seja... Ainda tem que botar, se for botar na ponta do lápis ali, eu acho que mesmo se fosse olhar só pelo viés econômico, eu acho que ainda estava no lucro, assim. Mas, enfim, mas é uma questão, já teve uma série de problemas em relação a isso, inclusive em festas que a gente faz dentro de São Paulo, que tem uma lei em São Paulo que obriga os estabelecimentos a fornecerem água, então acho que isso é uma estratégia interessante de coletivos em outras localidades pensarem, como que a gente pode incidir nas políticas públicas de ter uma lei municipal, estadual, que obriga os estabelecimentos a oferecer água nos locais fechados. Acho que isso lá em São Paulo já tem, só que muitas vezes não acontece porque é aquela coisa, as pessoas não sabem dos direitos dela, né? Mas tem até o pessoal do Respire, tem o Felipe, especificamente, que ele faz barraco mesmo, ele vai nos eventos e cobre, pega leite, aí tanto que ele conseguiu já 2 eventos que hoje em dia disponibilizam bebedouro na festa, de tanto que ele ficou enchendo o saco, escrevendo na página e falando da lei, não sei o que é processado, aí acho que os próprios eles mesmos não sabiam que tinha que ter esse tal da água, e aí agora são espaços que hoje em dia oferecem bebedouro lá, tal, tem. Então, assim, nessa dele ficar pegando no pé, uma pessoa, imaginem várias pessoas pegando no pé. Imagine se isso vira uma lei aqui em Minas e todo mundo vai atrás e cobra. Então, acho que são coisas também que... E acho que iniciativas como essa, né, de estar organizada em coletivos, eu acho que dá uma potência muito grande, assim, para isso, né? Mas a gente... Essa coisa da água a gente escuta demais, né? Mas tem outras festas que
Mamba Negra, que é uma muito famosa lá em São Paulo, que hoje em dia eles sempre fazem festa também. Depois a gente fez uma ação com eles, e aí essa foi uma premissa básica, e aí hoje em dia eles seguiram nessa ideia aí. Todas as festas que eles fazem, mesmo não tendo equipe de RD nem nada, tem água gratuita. Então, eu acho que é um insumo bem, uma coisa bem emblemática, né? Essa coisa da água. E aí, em relação... A última pergunta, sobre as políticas. Acho que vai um pouco também nessa linha de articulação política, né? Eu acho que esse tipo de evento como o daqui, né, de ter um coletivo organizado dentro da própria faculdade, pautando isso, organizando, trazendo convidados, eu acho que também mostrar que isso, né, dá resultado, que as pessoas têm interesse em conversar sobre, que começa a movimentar esse debate dentro da instituição. Eu acho que é um primeiro passo assim muito importante para começar a ter esse tipo de pressão, assim. Eu acho que vindo daqui, né? Mas, enfim, o que a gente tem de exemplo, assim, por exemplo, você trouxe a questão também dessa associação com a saúde mental, falar de suicídio e tal. Tem o Coletivo Livre, que é lá em São Carlos, assim, eles têm feito um trabalho muito legal nesse sentido, assim, então também para a gente assim ficou super referência que eles estão tratando isso assim junto com a universidade, pressionando para que isso seja um tema mais discutido, porque eles não estão pensando só em drogas, mas a quantidade de casos de suicídios, tentativas de suicídios que estão rolando lá é muito alta, assim. Então assim, né, tem uma questão específica com o público universitário que tem que ser olhada, né? Não é só questão, e o uso de substâncias é muitas vezes um sintoma disso, né? Mas vai falar né? Tem a questão do suicídio, que também está um tema bem preocupante. Lá onde eu trabalho, né, que é um centro de controle de intoxicações, tem muito caso de estudante, de profissionais de saúde que chegam também tentativa de suicídio. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar com mais cuidado e abraçar isso também dentro da redução de danos. Mas eu acho também como política institucional. O pessoal lá da UFABC, que eu falei, né, que começaram a tentar fazer um projeto, era dentro de um departamento lá, que eu esqueci o nome, mas que cuida da parte de assistência estudantil. A assistente social, a psicóloga, estavam super mobilizadas, se juntaram com os estudantes, conseguiram, acho que, umas 2 bolsas para ter monitores. Então, eles começaram a fazer um projeto de redução de danos para atuar dentro das festas, e aí começaram a sofrer vários tipos de boicote da universidade. Primeiro, assim, a gente teve uma festa que a gente participou com eles, lá na Calorada. Aí, na segunda festa, a gente foi junto só para ficar olhando, e eles, nossa, super bonitinhos, assim, tipo... deram de 1000 a 0, assim, fizeram muito melhor até do que das dicas que a gente tinha dado. Tava fluindo super legal o projeto, tipo, quebrou a maçanetinha da porta, não sei o quê. Tá vendo? Não pode ter festa na universidade, porque isso, porque aquilo, porque vai, né, apedrejar o patrimônio lá. E aí, resumindo, que os estudantes agora estão tendo que fazer festa num galpão X, não sei aonde lá, que é dominado pelo tráfico, que a assistente social e a psicóloga não podem ir para lá, que é fora do horário delas, fora do território, então elas não podem também assumir esse BO. E meio que desmobilizou o trabalho inteiro. Os estudantes tinham feito várias cartilhas, a universidade só liberou de imprimir a de álcool, não deixou imprimir a de outras drogas. E, enfim, mas elas estão na briga lá ainda. Aí começaram a apostar mais nessa parte de formação, então a gente voltou lá para fazer tipo roda de conversa e tudo mais. Mas, assim, a atuação nas festas de lá ficou bem travada, assim. Mas começou com uma iniciativa, mas isso também estava dentro de um contexto próprio disputa. Ele ia ter, estava tendo eleição lá para a reitoria, que o próprio governador, enfim, toda umas bagunça meio política lá, mas que isso foi totalmente jogado de lado, e era um programa que estava indo super bem, assim, né? E com essa base comunitária, com a participação dos alunos, assim, super mobilizados e tudo. Então, mas acho que também não pode ter, assim, não é fácil, mas eu acho que está organizado, assim, fazer essa pressão, assim, é super importante. Posso comentar? Pessoal, a gente vai continuar aqui respondendo as perguntas, só que como está começando a chover e vai ter o café logo aqui ao lado, aí já vou avisando que quem quiser participar do café pode ir lá também, que já vai estar preparada a mesa. Mas a gente vai terminar de responder as perguntas aqui. Eu só queria responder um pouquinho da primeira pergunta, que eu esqueci. Como era o seu nome? Desculpa. Ana Luísa? Heloísa, desculpa. Heloísa. Você falou um pouco de como que era essa sensibilização, esse contato com o usuário na hora de ofertar água, né, até mesmo com a organização. É muito interessante, porque
Primeiro, a gente tem o trabalho do coletivo, ele não é só... a redução de danos não é só uma coisa do coletivo, né? Então, a gente já tenta trabalhar com a organização da festa antes. Propor reuniões, conversar sobre isso, e como que a gente pode pensar que a festa seja pautada pela redução de danos, não só pela ação do coletivo, né? E aí a gente consegue, a gente fala sobre a importância de ter água e tudo mais. Mas é muito engraçado que em alguns momentos a gente fala da água, a gente pede água, a pessoa fala que vai disponibilizar vários galões, e chega lá na hora, às vezes acaba a água, você fala, não, mas essa água era só para quem está passando mal, né? Aquilo que o Marcelo falou, né? Não está pensando numa prevenção, né? Está pensando só na remediação do problema ali, né? Mas acontece, esse é um trabalho, acho que um dos mais difíceis, assim, conseguir sensibilizar a organização do evento, assim, né? E com o usuário também tem essa, né? A gente vai oferecer água, a pessoa fala, credo, né? A água faz mal, né? E acho que isso tem muito a ver com até uma questão de virilidade, assim, né? Eu não preciso de água, eu tomo todas aqui, eu dou conta e tal. E aí é nessa hora que o fato da gente ser par, né? Da gente ter a mesma idade ali, a gente não tá com jaleco, embora a gente esteja uma identificação, mas a gente poder trocar uma ideia ali na mesma, né? Não, mas pô, a água é o combustível do corpo, né? O álcool é o combustível da brisa, mas a água é do corpo e tal. E aí assim a gente acaba convencendo a pessoa, sabe? Perceber isso, assim, né? Que não é uma coisa ruim, né? Por que tem essas falas, né? Que tem tanto, assim, de colocar como algo ruim e tal. E é mais ou menos assim que a gente consegue fazer esse contato, sabe? Essa parte de ser par é muito importante, assim. E eu queria voltar aí e fazer aquela pergunta novamente para vocês sobre a questão da apologia, como vocês lidam com isso. A testagem ou até mesmo da RD, e se já tiveram algum caso, alguma situação que vocês tiveram que lidar com a polícia, algo do tipo. Se puderem falar sobre isso. Eu acho que é uma ideia. Um exemplo que eu tenho é do pessoal do Conecta. Não sei se você lembra, Tino, do Conecta, do Ceará, não lembro. Eles fizeram uma ação junto com a universidade e teve uma festa e eles colocaram lá um infostand e kit sniff, piteira e etc. E isso caiu na mão de alguém, ou diretamente no repórter, ou coisa do tipo, e fizeram uma matéria sensacionalista num jornal lá, falando que estavam ensinando os usuários a usar drogas, os universitários a usar drogas e tudo mais. E depois eles acabou num final feliz, porque eles tiveram que acabar fazendo uma matéria pedindo desculpas por aquilo, porque depois eles descobriram que foi uma coisa junto com a universidade. Por isso que é importante esse meio acadêmico, a gente está junto com a universidade e apoiando esse tipo de coisa. Falando da testagem em si, que é uma preocupação, né, que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque na portaria da redução ela não fala explicitamente que eu posso pegar a substância do usuário, fazer um teste e informar para ele que aquilo, esse êxtase aí realmente é MDMA, esse papel é LSD. Então, podem ocorrer algumas interpretações e a gente tem algumas práticas de cuidado, que é, por exemplo, não tocar na substância do usuário quando ele vem testar. Ele chegou com um comprimido, chegou com alguma coisa, ele vai tirar um pedacinho ali, vai colocar ali na nossa plaquinha de teste, a gente só vai colocar ali o reagente químico e fazer ali o que é o principal, que é conversar com o usuário sobre aquilo. A gente testar a substância por testar e deixar ele embora pode ser uma causa de danos. Ele achar que está tudo bem usar aquilo, então é a hora da gente conversar com ele ali e informar as limitações que os reagentes têm, porque é um teste primário, então ele não vai pegar a dosagem que tem ali, ele não vai pegar possíveis misturas. Então, o mais importante dessa testagem é criar vínculo com o usuário e informar para ele que a gente está ali, se ele precisar de algum cuidado depois. Você quer completar? Basicamente é isso também. Alguns relatos, assim, nada que aconteceu diretamente com a gente, mas coisas que nos deixaram um pouco preocupados. Por exemplo, uma vez chegou até a gente uma notícia desse jornal policialesco, assim, bem... que tinha sido aqui em Minas, inclusive, um menino que tinha sido levado preso porque estava traficando, nananã, e com ele foi encontrado junto o manual de como usar drogas. Lá na foto está o nosso folder, assim, de LSD. A gente, ainda bem que não vieram até a gente. Mas isso já rolou, assim. Não sei de outros casos.
As meninas do reagente da Rainbow também, que foi a mesma coisa também. Prenderam alguém que estava com os reagentes e aí foram atrás dela para saber o que era aquilo, aquilo ali estava fazendo na mão da pessoa e tal. Elas aí, mas no caso delas, elas inclusive foram chamadas lá para depor, prestaram depoimento, até onde a gente ficou sabendo, não ficou por aí mesmo, né? Mas, são coisas que a gente fica assim, porque a gente sabe que a redução de danos já vem desse histórico de criminalização, né? O pessoal lá das antigas, lá da troca de seringa, né? O Domiciano pode contar muito bem pra gente aí a dificuldade que era também. Então, acho que isso é uma coisa que persegue a redução de danos. Tipo, acho que toda nova, né, estratégia, metodologia, acho que a gente acaba, às vezes, resvalando um pouco de como que isso vai ser interpretado. Porque como é uma coisa que vem dos usuários, né, de quem está ali fazendo um trabalho de base, que eu acho que também gostei muito da fala do Ivana, que não é que a redução de danos é feita para o usuário, ela foi inventada ela é dos usuários, né, acho que tem todo o movimento lá dos junk bonds, que é a galera lá da Holanda, que a gente não dá para ficar falando tudo, mas acho que esse é um ponto que vale muito ressaltar, que eram os usuários que faziam, né, que usavam heroína injetável lá na Holanda, e eles viram que eles estavam morrendo, não era da heroína, era da hepatite, que estava tendo surto de hepatite lá, e aí descobriram nessa época que o compartilhamento ali da seringa podia transmitir hepatite. Eles falaram, então a gente quer seringa, porque na época não era assim, eu vou ali na farmácia e compro. Então eles começaram a se organizar para cobrar seringa, e aí conseguiram que aquilo ali virasse um programa de governo para acessar a seringa, e beleza. E foi uma coisa que foi iniciativa deles, dos próprios usuários. Eles identificaram essa demanda e eles mesmos se organizaram para resolver aquela demanda. Então a redução de danos é isso. Então ela sempre vai estar à frente da lei, né? A lei, ela vem a reboque ali do negócio. Então, aí a coisa da testagem, eu penso que é bem por aí, assim, é uma coisa que já está acontecendo no resto do mundo há muito tempo, mas aqui parece que parece que a gente é extraterrestre falando assim, né? E aí, tanto que agora eu estou tendo que fazer um doutorado sobre o negócio, só para ver se a gente consegue fazer um negócio com um pouquinho mais de paz, mas ainda assim eu não estou totalmente tranquila. Mas, assim, é claro que isso já dá um outro lugar, assim, né, de ter uma universidade, alguém bancando essa ideia junto com a gente, do que só essa coisa que uma vez eu já ouvi de advogados, né? Acho que quando a gente começou isso era uma questão muito grande para a gente, até para a gente ter esse vínculo institucional, né, que o Adley tem. Então, para a gente sempre foi uma questão complicadíssima, a coisa da testagem. Eu fui atrás de todos, um monte de advogados, não sei o quê. E de uma delas eu vi assim, nossa, mas isso aí que vocês estão fazendo é tática de guerrilha, né? E tal. Aí eu falei, nossa, e aí? Aí o povo começou a me achar paranoica de eu estar falando dessa coisa de ficar pregando que não, a gente não, então não pega a substância, é a pessoa que vai colocar lá, nanana. Então, assim, mas a gente até hoje assim, não tem uma garantia plena. Mas é isso, a gente anda com a lei ali debaixo do braço, qualquer coisa a gente falar que pelo menos a gente sabe alguma coisa de legislação.